Bom dia, tropa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando o mês de setembro com a nossa primeira live aberta aqui, Papo de CEO. Hoje com a presença especial da galera também aqui do Promobank junto comigo, para a gente falar um pouquinho sobre estratégia de negócio, gestão de negócio e mudanças no mercado de crédito consignado. Para quem deve acompanhar aí as redes sociais, recentemente nós tivemos uma nova instrução normativa do INSS que passa a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre essa instrução normativa. Um prazer estar com vocês aqui. Já estou aceitando aqui o Ricardo Sanches do Promobank, que vai estar com a gente para a gente poder fazer essa resenha, trocar essa ideia e ir com tudo. Bom dia, Sanches. Bom dia, Gabriel. Bom dia, galera que está com a gente aqui. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo certo. Começando o mês de setembro já com tudo, nossa primeira live aberta aqui. Expectativas boas para esse mês, reta final do ano já. Que loucura, né? 2024 passou voando. Vamos ver se esse vai ser o mês da independência mesmo, né? Se a galera vai conseguir aí fazer uma boa conversão. Um mês com menos dias úteis, né? Que é agosto. Vamos lá. Cara, assim, historicamente, na nossa operação, agosto geralmente é o melhor mês do ano. E esse mês não foi diferente, não, cara. Agosto foi muito bom, foi muito bom. E a gente, hoje a live aqui, o Papo de CEO é para falar de gestão, de estratégia de negócio, falar um pouquinho da instrução normativa, da nova mudança aí que vai ter. Vou pedir tua ajuda até para a gente falar de alguns tópicos que tem dentro dela. Mas sabe que já pegando um gancho falando de estratégia, eu quando saio do mês de agosto tão bom, eu fico pensando assim, cara, o que eu posso fazer para ter agosto todo mês? Porque foi um mês incrível de muita venda e a gente sabe que o nosso mercado tem oscilações. E sabe o que a gente fez ontem, Sanches? Ontem a gente sentou com todos os nossos gestores e conversamos com eles sobre estratégias que a gente fez em agosto, além de ser um mês com mais dias úteis, obviamente, para a gente poder tracionar no mês de setembro também. E, cara, ontem a gente já fez essa reunião com os gestores, passou essa energia e essas estratégias para os nossos colaboradores. E se a gente continuar na mesma batida do primeiro dia útil de setembro, a gente vai ter um mês aí melhor que agosto, um mês de recorde. Quando a gente fala de estratégia, né, e ser gestor, ser CEO de uma empresa de crédito consignado, tem muito a ver com isso também, né? Tem a ver com a gente transmitir para a equipe a vontade, o desejo de querer mais e já começar o mês com estratégia, começar o mês alinhado. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, quem falha em planejar, planeja falhar. É loucura você começar o mês, né, sem pensar qual estratégia você vai usar, o que você vai fazer diferente, o que deu certo e você vai replicar e o que não deu tão certo que você vai ajustar. Então, leva essa, quem falha em planejar, planeja falhar, e se você ainda não planejou as estratégias do seu mês de setembro, a melhor hora era no final de semana, a segunda melhor hora é hoje, para você começar planejando. E a ideia do Papo de CEO também é a gente responder perguntas suas sobre gestão e estratégia. Então, manda sua pergunta que nós vamos responder perguntas ao vivo aqui para a gente poder ajudá-los dentro da sua operação e assim você começar o mês de setembro com tudo e vamos para cima. Ó, ter separado aqui algumas perguntas de clientes Promobank que eu conversei essa semana, que eu falei que ia fazer live contigo. Então, ó, já tem uma pautinha aqui, que isso aqui é toda a galera que mandou, tá? Boa, boa. Vamos para cima para a gente fazer a coisa acontecer, responder algumas perguntas aqui, falar da instrução normativa, da mudança, né? Cara, vamos começar pela instrução normativa, vamos começar por algumas perguntas. Já estou vendo, alguns comentários aqui sobre o assunto, né? Eu acho que o assunto mais latente aqui é a instrução normativa, Gabriel. Então, passando aqui, caso alguém esteja perdido, no dia 28 de agosto de 2024, saiu uma instrução normativa, número 138, número 172, que altera a instrução normativa 138 de 10 de novembro de 22.
E aí agora o Gabriel vai explicar para a gente o que muda nessa estrutura normativa, quando ela entra em vigor e com o que a gente precisa se preocupar ou não a partir dessa estrutura normativa. Então, passo a bola para ti aí, Gabriel. Boa, boa. Vou pedir tua ajuda para a gente não esquecer nenhum tópico de todas as, Tá. de todas as mudanças. A principal mudança que vai ter na instrução normativa é a questão do correspondente bancário, desculpa, do correspondente não, né? Do cliente, quando ele for fazer o empréstimo novo, o cliente entrante, o novo entrante, hoje ele só pode fazer o crédito uma pessoa que recém se aposentou, recém começou a ganhar uma pensão ou um benefício do INSS ou tudo mais. Ele só pode fazer o crédito a partir de 90 dias da concessão do benefício, beleza? Agora, ele podia fazer com qualquer instituição financeira a partir de 90 dias. O que muda a partir do dia 1º de janeiro de 2025? O cliente vai poder fazer a qualquer momento, porém, com a instituição a qual ele vai receber o benefício. E após os 90 dias, daí sim ele pode fazer com qualquer outro banco, qualquer outra instituição. Então, até dia 31 de dezembro de 2024, 90 dias a partir da concessão do benefício, ninguém pode fazer um empréstimo. O benefício nasce bloqueado e ele só pode ser desbloqueado a partir de 90 dias. A partir de 2025, né, do dia 1º de janeiro de 2025, o cliente vai poder fazer antes dos 90 dias com a instituição financeira que ele recebe o benefício, né? Então, essa foi a principal mudança que vai afetar diretamente o Corban e muitas pessoas, né? Obviamente, não é uma mudança que a gente acha justa, que a gente acha correta, né? Uma vez que o cliente que tem que decidir qual que é o lugar que tem a melhor condição para ele. O cliente é capaz, o cliente tem... Eu tenho a minha visão do que é a regra e eu tenho a minha visão pessoal sobre o assunto, né? Eu queria até compartilhar depois a minha visão pessoal. Mas, Sanches, essa é a principal mudança, né? A mais comentada é a questão do cliente, a partir de janeiro, poder fazer o empréstimo com a instituição que ele recebe o benefício, independente dos 90 dias. Ou seja, vamos dizer que durante 90 dias fica exclusivo para um banco de agência, um banco de rede fazer o empréstimo, né? E, Gabriel, assim, tentando ver... Você está conseguindo me ouvir legal aí? Que eu mudei agora o fone, tá? Beleza. Tentando ver um copo meio cheio nesse cenário, você acha que isso abre algum tipo de possibilidade de o cliente estar mais aberto ao crédito após os 90 dias, uma vez que ele já foi abordado pelo banco que ele recebe ou pela agência que ele recebe, pensando, de repente, até mesmo num produto de portabilidade ou para você oferecer um novo em alguma coisa que ele ainda tenha? Boa. Vamos falar sobre isso. Acho que é uma linha de raciocínio que a gente tem que pensar, né? Cara, sabe que qual eu não vi até agora, e a gente tem as nossas redes sociais, que hoje a gente movimenta, né, Corbans no Brasil todo, que nos acompanham. Só que a nossa correria, ela tá muito grande. Agosto foi um mês de recorde pra gente. Eu não tinha feito um vídeo até então explicando os porquês também dessa mudança. Eu não sei quantos aqui sabem, mas quando o INSS, de tempo em tempo, ele faz aquilo que chama de leilão da folha de pagamentos. Vários bancos participam do leilão da folha de pagamentos. O que é o leilão da folha? Vamos supor, tá? Eu estou aqui em Porto Alegre. E aí existe uma região, Porto Alegre, região metropolitana. O leilão é mais ou menos assim. Bancos que participam do leilão, quanto vocês estão dispostos a pagar para que os clientes que têm novos benefícios de Porto Alegre e região metropolitana recebam benefício com vocês e não em outro banco? Você que é Corban, que está aqui comigo, você sabe. Dependendo do lugar do Brasil, o cliente recebe benefício no Itaú, ele já nasce recebendo no Itaú. Dependendo do lugar do Brasil, ele já nasce recebendo benefício na Crefisa. Dependendo do lugar do Brasil, ele já nasce
recebendo o benefício no Bradesco. Por quê? Quem que define isso, Gabriel? Eu quero começar a receber, queria que o cliente recebesse benefício aqui na minha agência. De tempo em tempo, eu não sei bem ao certo a periodicidade, mas existe o leilão da folha. E os bancos investem grana para poder comprar esse direito. Gabriel, mas por que o banco compra o direito do cliente receber o benefício lá no banco? Obviamente, para poder abrir uma conta para ele, que ele vai movimentar, e assim o banco ganha com essa movimentação na conta, com cobrança de tarifa e tudo mais, e tentar fazer um empréstimo consignado para ele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não entenderam o porquê da instrução normativa. Parece que é uma canetada só e tal. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu não estou dizendo que eu acho gostoso, que eu acho legal. Eu estou dizendo o principal motivo. É porque uma vez que o banco está comprando o direito desse cliente receber o benefício lá, começar recebendo lá, o cliente pode mudar depois do benefício, mas ele tem que começar recebendo lá, o banco espera ter uma rentabilidade, espera ter um resultado e tudo mais. Então, esse é o principal motivo dessa mudança. Não é porque tem gente assim, é para foder o correspondente bancário. Cara, não é, me desculpe o palavrar chulo, mas a gente tem que entender que existe uma série de interesses e coisas por trás. Não é simplesmente, vamos ferrar o correspondente bancário. Não, a instituição que está comprando, ela quer que o cliente faça coisas lá com ela, faça empréstimos lá com ela. Agora que nem Até porque vários bancos que detêm compra de carteira possuem uma operação voltada para correspondente bancário, né? Atuam forte correspondente bancário, não é só banco de rede que tem essa carteira, né? Que faz essa compra, né? Sim, tem vários bancos de Corban que compram a folha, né? O leilão da folha. Folha, Cara, será que o banco vai liberar para o Corban trabalhar antes dos 90 dias? Não sei, não se falou ainda sobre isso. O Sanches acaba de levantar uma questão que ainda não foi falada, entendeu? Por exemplo, eu sou correspondente do Banco Itaú, eu sou correspondente da Crefisa, eles compram a folha, será que eles vão permitir que eu faça como correspondente? Eu acho pouco provável. Mas é um assunto que ainda não foi falado, entendeu? Mas para que a gente entenda o porquê dessa principal mudança na instrução normativa, é por esse motivo. Agora, como o Sanches falou, vamos analisar o copo cheio ou o copo vazio. Cara, o banco já tem a folha hoje. Claro que ele só pode fazer a partir dos 90 dias. Mas por quê? Grande parte dos contratos para os clientes entrantes é feito com o Corban e não no banco de agência. Galera, o banco de agência hoje, não vou generalizar todos, mas em sua grande maioria, ele não tem nem braço para atender o cliente aposentado e pensionista. Se o banco tivesse braço suficiente para atender o aposentado e pensionista, os maiores produtores de FGTS eram os bancos de agência. Se o banco tivesse braço para atender a massa que o correspondente atende, os maiores produtores de novos entrantes de forma assim massiva seria os bancos de agência. Se o banco tivesse braço para atender esse mundaréu de cliente, sabe o que ia acontecer, Sanches? O banco ia fazer assim, cortar o cordão umbilical com o correspondente bancário, não precisaria de correspondente. Então, assim, talvez a primeira percepção que se tem dessa mudança é assim, meu Deus, que absurdo, é horrível e tudo mais. Eu não acho legal, não acho gostoso e tal. Mas grande parte dos clientes hoje, ele recebe benefício na agência, ele faz o empréstimo com o correspondente bancário. Gabriel, mas agora eles vão ter 90 dias para trabalhar. Será que eles vão trabalhar mesmo de uma forma que eles fechem negócio com todos os clientes e só sobra a carne de pescoço para o correspondente? Eu, particularmente, acho pouco provável. Eu acredito ainda que vai restar muito negócio para o correspondente trabalhar. Eu já quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou do lado da militância, eu não sou do lado da baderna, eu não sou do lado da greve, eu não sou do lado porque empresário não faz greve. Eu sou empresário correspondente bancário. E eu vou ser bem sincero, eu não vi até hoje alguma bateção de panela mudar alguma coisa lá no cenário a nosso favor como correspondente bancário. A gente não pode ser ingênuo de entender que tem gente investindo grana nisso. O banco investe grana para receber um novo entrante. Então, o que eu faço como empresário? Cara, eu analiso quais estratégias que eu vou fazer aqui e vou sentar o sarrafo para poder vender. Quando a gente até traz aqui o papo de CEO, é justamente sobre isso, sobre estratégia. O que você vai fazer diferente no seu negócio? A gente não
não sabe ainda algumas coisas. Por exemplo, será que eu, como correspondente de um banco que compra folha na minha região ou no Brasil, eu posso trabalhar? Ainda não foi definido isso. Se o banco liberar, top, legal. Se ele não liberar, tá, o que que eu posso fazer? É proibido ofertar crédito consignado, né? Antes dos 90 dias. Mas é proibido oferecer crédito pessoal? E depois dos 90 dias o cara pegar o consignado e quitar o pessoal? Você tá entendendo? Tipo assim, a gente não pode se prender nas mudanças do mercado e deixar o negócio ir pelo ralo. É o que eu vejo muita gente fazendo. O Sanches falou uma outra parada. Cara, esse cara vai fazer o empréstimo lá no banco de agência, legal. E depois dos 90 dias eu portar essa parcela, reduzindo ela e fazendo um contrato novo em outro lugar? Irmão, você tá perdendo. Você tem que estar olhando. Eu sou muito, não só otimista, né, Sanches? Eu tenho até uma frase aqui que fica aqui atrás. Tô aqui na minha cozinha que diz o quê? Deus é bom o tempo todo. Eu, como empresário, toda mudança que teve no mercado, mudança difícil, eu saí mais forte e saí ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque a gente olha a oportunidade, eu não fico olhando o desafio, a dificuldade. Claro que, pô, Gabriel, não baqueia, não te abala. Claro, velho, eu sou de carne e osso. Claro que dá um... Mas ao invés... Sabe qual que é a diferença do CEO de verdade e aquele que se perde pelo meio do caminho? É o foco na oportunidade ou o foco no problema. É o foco na solução, nas oportunidades ou o foco no desafio. Então, assim, já quero deixar esse papo reto aqui pra galera, porque eu sou um cara que apoio qualquer movimento pró-correspondente bancário. Confesso que eu tava aqui, ó, final de mês, na nossa operação para fazer a coisa acontecer. Sexta-feira saí 7h30 da noite do escritório. Não tive tempo ainda de conversar com algumas frentes aí dos principais bancos que nos representam e tudo mais, para poder entender se é possível reverter. É uma instrução normativa, já foi publicada, já tem data para entrar em vigor. É possível reverter? Não é possível reverter? Não conversei ainda com nenhum diretor de banco, vou falar com alguns diretores parceiros e tudo mais. Mas num cenário que isso passa a valer a partir do dia 1º de janeiro, esses são os principais motivos. E eu já falando de estratégia, portabilidade. Esse cliente, se ele fez o novo lá, portabilidade. Se ele não fez o novo lá, ele vai fazer comigo, correspondente bancário. Que vou saber argumentar, negociar, trazer para ele a melhor oportunidade entre 10, 15 bancos que eu trabalho. Se a gente pensar que o banco de agência hoje é um ofensor, nos atrapalha, com certeza, o banco de agência tem uma grande fatia. Alguns anos atrás, o banco de agência ele não representava nem 50% da venda de consignado. E INSS, hoje ele já representa 50% da venda de consignado e INSS. Mas e a portabilidade que os caras não sabem fazer? E oferecer um crédito pessoal para esse cliente antes dos 90 dias, para já fidelizar ele. Já voltou, tô tranquilo. São algumas possibilidades que você precisa analisar e assim, ó, engole o choro, enxuga as lágrimas e vamos para cima. Ah, só entra em janeiro, então arregaça de ganhar dinheiro até lá enquanto você vai pensando em outra estratégia. Você que trabalha com novo entrante, entendeu? Ô, Gabriel, você pode abaixar um pouquinho o volume da minha fala para você que está dando eco no pessoal? Eu realmente estou ouvindo. Mas e uma coisa, Gabriel, que eu acho importante, um ponto que você pode discorrer também, é que os bancos são concorrentes entre si. É, pode haver um movimento de não começar com o correspondente bancário, como você disse, isso é algo que a gente ainda não sabe, mas a partir de um momento que um banco não conseguir o volume de lucro que ele precisa nessa operação e algum executivo, algum time de gestão falar assim, e se a gente colocar o correspondente bancário para trabalhar e atingir o patamar esperado, com certeza é um movimento que vai ser replicado por outros bancos, porque são movimentos positivos e ninguém quer ficar atrás do concorrente quando o concorrente toma uma ação positiva. Então, é claro que nesse momento a gente está especulando muito sobre a mudança, os desafios não são pequenos, mas como você disse, a gente tem tempo para focar em algum tipo de solução para mais um desafio, que todo ano tem pelo menos dois aí, quando a gente fala de consignado, né? É bem isso, cara. A gente ainda não sabe como que vai funcionar na prática, mas você vê o FGTS, por exemplo. O FGTS ele só decolou quando liberou na rede de correspondentes. O FGTS está na caixa há quantos anos? Mas a venda de FGTS ela não representava 20% que ela é hoje.
Então, tem esses detalhes. Eu gostei. Eu tava vendo alguns comentários aqui, né? Alguns comentários, inclusive de colegas que já trabalharam em bancos, né? Falando assim. Pô, o Pablo falou, Gabriel, na agência a gente tem. Quando eu trabalhava em banco, eu tenho mais de 30 produtos para render e bater meta. Não sobra tempo muitas vezes para atender um cliente aposentado e pensionista, que para muitos executivos de agência, gerentes de banco, é uma incomodação. Quando nós correspondentes bancários, fazemos um trabalho quase que social de atender um aposentado, um pensionista, ficar meia hora explicando, ajudando o cara a entender o que ele está fazendo e tudo mais, no funcionário de agência, muitas vezes, não dá para generalizar, mas sua grande maioria, ele não quer esse cara lá incomodando. Esse cara que ele só faz o básico, ele quer aquele cliente classe A, que é o cliente que vai contratar um consórcio, vai contratar um título de capitalização, vai fazer 2, 3 cartão de crédito. Então, assim, às vezes, quando vem uma mudança, ela parece ser muito mais feia do que ela realmente é na prática, né? Agora, o Júnior perguntou, Gabriel, isso é um absurdo, você acha que vai para frente mesmo? Já está publicado, man. Dia 1º de janeiro entra em vigor. Se não derrubar até lá, já está publicado. Não é questão de eu achar. Já está publicado, tá? Então, eu acredito que se não tiver nenhuma reversão, com certeza, eu prometo nos próximos dias entender como é que está esse burburinho nos bastidores para trazer mais informações para vocês em relação, talvez liberar para a rede de correspondentes. Não sei como que é a regra no detalhe em relação a fazer num banco de agência, tem que ser só na agência mesmo, né? Enfim, porque como o Sanches falou, se reverter essa parada para poder ser feito por um correspondente, que é correspondente daquele banco que tem a concessão, fica lindo. Mas, obviamente, né, não foi à toa que mudaram a regra, né? Se fosse para fazer assim, talvez não se mudaria a regra, ficaria só. Vai lá, Sanches. Mas tem uma característica, o Gabriel, de bancos que tem a folha, que não tem a capilaridade que, vamos dizer assim, que a oportunidade dessa instrução normativa para atingir. Você pega Crefisa, tem bancos como Mercantil, tem vários bancos que tem folha que não tem capilaridade. Então eu vejo que talvez esses bancos sejam mais flexíveis a dar oportunidade para um correspondente bancário trabalhar, mas como você falou, por enquanto é especulação, né? Aproveitar a sua rede de correspondentes. Embora, Sanches, uma vez que o banco compra a folha, ele é obrigado a ter uma agência na região. Tipo assim, ele só posso comprar a folha, mas eu tenho que ter lá um ponto para atender esse cliente, para dar suporte para esse cliente. É por isso que você vê alguns bancos como Crefisa, Agibank, que estão abrindo agências em cidadezinhas, tipo, pequenininhas, que teoricamente não faria sentido, mas sim porque eles compram a folha lá naquela região, então eles têm que ter ali um ponto de atendimento para... Porque quando ele compra a folha, o cliente vai ter uma conta corrente nesse banco, o cliente vai receber o benefício nesse banco, então tem que ter um suporte para esse cliente, né? Então tem esses detalhes. Perfeito. Mas enfim, galera, a gente está aqui para falar também de gestão, de estratégia, né, de negócio, e não só falar dessa mudança da instrução normativa, até porque sobre isso, é isso que vai fazer a diferença no nosso negócio, né? É você ter estratégias avançadas, é você ter tecnologia a favor do seu negócio, é você ter um time de alta performance. E uma das perguntas que já veio aqui, Sancho, sobre gestão e estratégia, foi sobre contratação. Contratação. Deixa eu ver quem foi que fez essa pergunta, até foi o nosso amigo... Me passou aqui. Cara, quando a gente fala assim de contratação e você pergunta para o empresário, em qualquer lugar do Brasil, independente de onde ele está, você fala assim, quem tem dificuldade de contratar? Foi o Rodrigão que fez a pergunta, que eu vou até fixar aqui, ó. Quem tem dificuldade em contratar? Todo mundo levanta a mão. Nossa, eu tô com dificuldade, tenho vaga e tudo mais. Nós aqui na operação, a gente tem mais de 70 colaboradores hoje. A gente tem algumas vagas em aberto. E eu tenho alunos nossos mentorados que estão em cidades de 30 mil habitantes que têm 50 colaboradores ou mais. Mas
aí você fala assim, pô, Gabriel, você não tem dificuldade de contratar? A gente tem desafios na contratação, mas a gente acabou desenvolvendo uma metodologia, um processo de funil de contratação que nos facilita as contratações. Então, eu quero dar algumas dicas, Rodrigão, até se você quiser falar qual que é a etapa do processo de contratação que você tem maior dificuldade, é divulgar a vaga, é vir bons candidatos, é fazer entrevista, é fazer esses candidatos ascenderem no treinamento, porque a gente pode dar uma sacada em cima da sua dor mesmo, né? Da parte do processo que você tem. Mas uma grande Ô, sacada. Gabriel, Vai lá, deixa eu, Sérgio. em- deixa eu emendar a pergunta do Rodrigo, então, com uma que eu recebi de um cliente para um bank, aí o Rodrigo complementa aqui, ó. Eu recebi o seguinte, Gabriel, o seu processo de contratação é rápido? Você abre uma vaga e consegue preencher rapidamente? E o que você faz na sua empresa para conseguir reter os talentos? Então, pediu da velocidade e da retenção de talento. Boa, top, top, top demais. O- eu tenho uma premissa para mim que é tipo assim: quando você for contratar, contrate devagar, de forma estratégica, e se for para demitir, demita rápido, né? Muitas vezes o empresário ele vai lá, o gestor ele contrata rápido porque ele está com uma vaga, ele está com uma urgência e ele contrata um colaborador que não tem nada a ver com a cultura, que não tem perfil, que só traz dor de cabeça para ele e aí ele tem que trocar, ele tem que desligar depois. Então, no processo de contratação, hoje, quando a gente fala de vendedores, a gente tem uma certa facilidade de contratar consultores, mas pelo funil que a gente criou. Alguns cargos específicos, a gente dedica um pouco mais de tempo, é um pouco mais desafiador quando eu falo, por exemplo, de um cargo de gestão, quando eu falo de um cargo, por exemplo, mais sênior. Eu vou dar um exemplo. A gente está com uma vaga de social media, que é uma vaga para uma pessoa já mais sênior. Eu não quero uma pessoa júnior, não estou procurando uma pessoa que sabe mexer no celular, estou procurando alguém que já tem vastas experiências com redes sociais. A gente já entrevistou, ao mínimo, o nosso RH, 6, 7 pessoas. E não encaixou ainda uma pessoa para falar assim, cara, é esse, entendeu? Ou é essa. Então, agora, para vendedor, a gente tem uma facilidade maior na contratação para consultor, que é a maior parte das nossas vagas. Ali, se eu falar de 70 colaboradores, a gente tem aí pelo menos 50 que são comerciais, que são vendedores, que são pessoas da linha de frente de trazer vendas para dentro do negócio. E aí, a gente trabalha com o conceito de funil de contratação, Sanches. A primeira etapa do funil é você definir qual é a vaga e qual o perfil, as habilidades, as competências que você procura no candidato. Qual que é o valor que você está disposto a investir? Quais são as experiências básicas que ele tem que ter? Então, vou dar um exemplo disso, tá? Vaga para vendedor, a gente procura a pessoa mais extrovertida do que introvertida, pessoa que já tem um pouco mais de habilidade em comunicação e não é uma pessoa tão tímida. A gente procura pessoas que já têm experiência aqui. Computador é básico, né? Tem que ter experiência já e não só mexer no celular. Eu tenho muitos jovens na equipe, então ele tem que ter experiência já em mexer em computador. É uma pessoa que quer crescer, quer aprender, quer se desenvolver, porque a grande maioria dos nossos colaboradores, eles vendedores, a gente treina eles dentro de casa, eles não vêm com experiência no consignado. Então eu procuro pessoas que querem ascender, querem crescer, mesmo que não seja talvez dentro da minha empresa. Ele está ali hoje por uma oportunidade de estágio para poder pagar o curso dele e no futuro ser um advogado, ser um engenheiro, ser outra profissão, um administrador, mas ele precisa daquela oportunidade, ele quer. São algumas competências que a gente procura. Tá, Gabriel, definir as competências, habilidades, o valor da bolsa, o valor do salário que eu vou pagar e etc. Qual que é o próximo passo? É a divulgação da vaga. E aí entra os locais que você vai divulgar e o como você vai divulgar. A sacada do como, Sanches, eu acho que é um dos principais erros do correspondente bancário. Eu pergunto para você, se você você fosse jovem ou você não fosse empresário, não tivesse toda a experiência que você tem hoje, e você visse a divulgação da vaga que você faz hoje, será que você se candidataria para essa oportunidade? Eu vejo muita divulgação de vaga de correspondente bancário assim, contrata-se vendedor de empréstimo, contrata-se operador de telemarketing, contrata-se trabalha com empréstimo consignado. Cara, muda isso. Eu brinco, se você chegar hoje numa escolinha, conversar com algumas crianças e falar assim, quem aqui quer ser vendedor de empréstimo no futuro? Talvez nem seu filho levanta a mão. Agora você pega e quer contratar pessoas e sai divulgando vaga de vendedor de empréstimo, operador de telemarketing. Então, por quem quer ser operador de telemarketing? Cara, talvez nem seu filho levanta a mão. Então, a forma que a gente divulga faz toda a diferença. A gente divulga geralmente assim, Gabriel, mas qual que é o correto?
oportunidade, setor comercial, ganhos acima de X mil reais. Eu pego a média que a minha equipe ganha de comissão e coloco ali a média de ganhos. Empresa em crescimento, a imagem, eu coloco a foto do operador de telemarketing assim. Não, eu coloco a foto de alguém de sucesso, eu coloco a foto de uma menina, ou de uma mulher, ou de um rapaz, de um homem de sucesso, que remete a sucesso, felicidade, credibilidade. Com isso, eu já atraio melhores candidatos. E colocar o valor do ganho ali em comissão, média de ganho tanto, entendeu? Atrai melhores candidatos. Hoje eu tenho alguns flyers de vaga que tá lá, ganhos acima, oportunidade de ganhos acima de 5 mil reais. Cara, vem gente top para entrevista. E aí, obviamente, no processo de entrevista, eu preciso também vender a empresa. Peguei um bom candidato, fiz a entrevista, a pessoa é boa, eu preciso vender a empresa. Afinal, não tem como eu ter um excelente jogador no meu time se o meu time não, sabe, não traciona, não. Então, essa parte, e aí coloco, né, na divulgação da vaga, redes sociais, parceria com instituições de ensino, sites de vaga de emprego mesmo. A gente tem um site que é gratuito, que a gente está tendo muito resultado, que é o Cato. Se eu salvo engano, é CATHO. E a nossa empresa hoje, ela já chegou num patamar, de um tamanho até, que eu tenho uma campanha interna que é o Indique e Ganhe. O colaborador meu, quando ele traz algum colega, algum conhecido, que ele divulga nas redes sociais dele, ou amigo e tal, para participar do processo seletivo, e essa pessoa passa no processo seletivo e fica na empresa acima de 3 meses, que significa que eu já sei se a pessoa é boa, se a pessoa está ascendendo e tudo mais, o meu colaborador ganha uma premiação de R$ 500. Então, o meu colaborador, ele trouxe alguém, participou do processo seletivo, essa pessoa passou, está trabalhando e tal, ele ganha uma premiação de R$ 500. Beleza? Vou repetir aqui, oportunidade de ganhos acima de 3.500, acima de 5 mil reais, tem que ver qual que é a realidade das premiações que você paga para sua equipe, o quanto que a sua equipe bate, né? Então, eu coloco oportunidade de ganhos, eu tenho estagiário hoje que ganha 5 mil reais de premiação, oportunidade de ganhos acima de 5 mil, entendeu? E aí, obviamente, no processo seletivo, na entrevista, você vai explicar, olha, você tem um fixo de tanto, mais premiação, essa é a média de ganho dos nossos colaboradores, a gente tem colaborador ganhando tanto, ganhando tanto, ganhando tanto, ganhando tanto. A gente vai te treinar, a gente vai te desenvolver. A nossa empresa presta serviço para mais de tantos bancos. Você vai ser um consultor financeiro. Está entendendo? Porque se eu já divulgo venda de empréstimo, operador de telemarketing, barará, barará, cara, só vem carne de pescoço, como a gente brinca aqui, que é o cara que não é tão qualificado, é o cara que está ali porque ele está necessitado, ele precisa, mas às vezes ele não tem as competências, os talentos e tudo mais. E por último, eu deixo, contrate caráter, contrate atitude e treine habilidades. Eu não quero o cara pronto vendedor de consignado. Esse cara aí, ele está bem empregado, ele está trabalhando em outro lugar. Eu quero o cara que está disposto a se desenvolver. Então, contrate caráter, atitude e treine as habilidades. Treine a forma que ele vai negociar, a forma que ele vai abordar. Porque é sobre isso. Contratação tem a ver também com treinamento. Se eu quiser só pegar os caras prontos no mercado e tal, talvez você não vai conseguir pegar boas pessoas, você vai pegar aquele que não para em lugar nenhum, entendeu? Tudo aí, as empresas que ele trabalha, todo lugar tem defeito, todo lugar é ruim e assim por diante. Legal, bacana. Posso mandar mais uma pergunta aqui? Acho que temos um tempinho ainda, né? Estamos já Fala, quase galera, batendo papo uma de hora, ou né? você traz a pergunta, a sua dificuldade dentro da sua empresa, sobre gestão, estratégia, tecnologia, a gente responde aqui na lata, direto ao ponto. Isso aqui é conteúdo que eu só abro nas minhas mentorias fechadas, tá? Então, pode trazer que a gente ajuda você. Eu estou tentando fazer uma curadoria aqui, que eu tenho algumas perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer todas. É, eu vou mandar essa de portabilidade aqui, que a sua operação de portabilidade ela ganha bastante notoriedade, até nas imersões call center, o pessoal sempre vai conhecer o call center, ver como você consegue atingir um resultado muito acima da média, então eu vou escolher uma de portabilidade aqui. A pessoa falou assim: assunto portabilidade. Tem banco entrando na autorregulação. Ainda assim, você acha que vale a pena investir nesse produto ou continuar investindo nesse produto?
Com certeza, Sanches. Quando a gente fala de porte, tem bancos entrando na autorregulação, tem bancos entrando no mercado que estão fora da autorregulação, e se a gente fala dessa própria estratégia hoje, quando eu pego a lista dos meus bancos mais portados, a maior parte deles são bancos de agência. Esse é meu principal inimigo, entendeu? Esse é o principal banco que eu tenho que atacar. Então, quando eu pego aqui os últimos 3 meses, a lista dos bancos que eu mais portei, são bancos de agência, velho. E aí, o banco de agência, você tem vários bancos com regras de você poder portar com 3, com 2 pagas, com 1 paga. Você vai pegar aquele cara com a mudança da regra a partir de janeiro, que vai fazer o contrato novo, entrante, lá na agência, porque ele só vai poder fazer lá e parará. Deu os 90 dias, porte nele. Vamos portar toda essa carteira. E eu porto ainda reduzindo a parcela e faço contrato novo em outro banco, entendeu? Então, assim, pergunta super relevante. Pergunta super relevante, e aí coloco 2 coisas. No mês agora de agosto, tiveram 2 grandes bancos que estavam fazendo muito aporte que entraram na autorregulação. Você tem o Banco em Bursa, você tem o Banco PagBank, que entraram na autorregulação, que estavam fazendo um volume muito grande. Em contrapartida, você tem bancos novos entrando, fazendo operações sem estarem no acordão, né? Sem estarem em acordos. Porém, todavia, entretanto, se você foca em portar bancos de agência, você descobre que tem banco soltando saldo muito rápido, tá? Quem é aluno nosso do Portabilidade de Milhões, todo início de mês, o que eu faço? Eu compartilho a relação dos bancos que a gente mais portou no mês anterior, para você poder fazer melhores filtros de base dentro do Promobank, para você poder fazer melhores cortes de mailing e focar nos bancos que não tem tanta retenção. E a grande maioria desses bancos são os bancos de agência. Os caras não têm braço para fazer retenção, sabe, Sanches? Quando você pega um banco de Corban, além do banco ter uma equipe, às vezes o banco tem 3 terceirizados para poder fazer a retenção. Quando você pega um banco de agência, os caras não estão olhando muitas vezes para várias parcelas ali que você consegue portar. Então, deixa eu emendar uma pergunta curtinha para você concluir seu raciocínio, que é sobre isso. Gabriel, como você faz para escolher o público para portabilidade? Usa alguma ferramenta e faz esse processo diariamente ou qual é o período? Boa. Muito boa pergunta. Primeira coisa para você fazer filtro de base de portabilidade é você olhar as regras do banco que você vai focar. Tem muito banco fazendo porte, rodando legal. Você tem aí desde o Banco Facta, C6, PAN, Imbursa. Você tem vários bancos que estão pilotando a porte e rodando legal. Mas você precisa estudar a regra do banco primeiro para depois fazer o corte da base. O que é a regra do banco? O que ele faz, o que ele não faz? Qual é a taxa mínima desse banco? Não adianta eu querer portar parcelas que estão numa taxa menor do que essa, eu tenho que portar parcelas que estão numa taxa acima dessa. A segunda coisa que eu analiso, além das regras do banco, é quais os bancos mais portados a gente tem, que tem a menor retenção. Então, você pega bancos que estão soltando saldo fácil, Banco do Brasil, por exemplo, Caixa soltando saldo fácil. Eu foco nos bancos que a gente tem o menor taxa de retenção. E aí, eu vejo quantos colaboradores eu tenho e quais ferramentas eu vou usar. Então, por exemplo, se eu vou usar um discador automático ali pelo menos 3, 4 horas por dia com 5 colaboradores, eu já sei que eu preciso, no mínimo, para rodar uma semana, de uns 30 mil nomes de leads, né? Uns 30 mil leads, uns 30 mil nomes de clientes para poder rodar. Porque senão eu tenho que estar subindo base todo dia. E dá trabalho você fazer filtro de base, subir para tecnologia e tudo mais. Então, eu já faço cortes para durar pelo menos, no mínimo, uma semana. Se eu tenho uma equipe maior, eu vou subir 50 mil nomes, 80 mil nomes, para rodar pelo menos uma semana sem eu ter que subir base nova. E a gente faz os cortes e leads dentro da ferramenta dos meus leads do Promobank. Eu vou lá, coloco as regras do banco, coloco aqui a estratégia dos bancos com a menor retenção, faço o filtro e, dependendo, inclusive, da discadora que você utiliza, com um botão você já sobe essa base para dentro da discadora para você poder já, a tua equipe já começar a fazer as ligações ou rodar uma URA reversa, assim por diante. Então, primeiro a estratégia, depois o tamanho da sua equipe ou a tecnologia que você vai usar para você saber quantos mil nomes. Eu faço aí essa métrica, aí vamos colocar para 5 pessoas para rodar uma semana, pelo menos uns 20, 30 mil nomes, sem você ter que subir outra base. Obviamente, cara, fiz um filtro que não tá dando bom. Eu não vou esperar uma semana para eu trocar o filtro. A vantagem até de usar o Promobank é essa.
fiz um filtro, não deu tão legal, não tá dando tanto resultado. Tô pegando muito cliente que não dá para fazer, tô pegando cliente com uma região do Brasil que tem uma dificuldade maior de telefones e tudo mais, eu vou lá e faço outro filtro antes, não preciso esperar só uma semana e já subo para dentro da tecnologia para fazer, para rodar. Legal. Eu acho que teve pergunta aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada antes da gente Bora lá. terminar aqui. A Keila mandou algumas coisas aqui. Quando A Real. você vai procurando, eu vou responder uma da Real Crédito. A Real Crédito, Isso que eu ia falar. como vocês estão fazendo nos casos de portabilidade de contratos cedidos para o Banco Pine? Facta para Pine, BRB para Pine, Pine para Pine, esquece o Pine, não porta o Pine, que tá horrível para portar. Então, sendo bem direto e reto aqui no Papo de CEO, Pine é um banco que a gente tira do nosso radar, porque tá muito complicado de portar, não tá entregando saldo. Por causa dessas sessões de carteira também, você nunca sabe aonde que tá a parcela. Então, você tenta um banco, tenta outro, às vezes no terceiro você consegue acertar onde que tá a parcela. Então, na nossa operação, a gente não tem focado em portar Pine, tá? Legal. Tem uma da Aquilo, aqui. isso Vai lá, pode colocar. Não, a Keila perguntou que a gente estava falando sobre contratação durante a entrevista. Você falou da importância de contratar caráter e treinar as habilidades, né? E ela perguntou como identificar caráter e pessoas com atitude. Cara, na entrevista, eu gosto muito assim, de deixar o candidato à vontade. Eu não sou aquele cara que ensino meu RH ou faço sabe, deixar o candidato confortável, nervoso e tal, para eu ver se ele é bom mesmo. Não, isso daí tá ultrapassado já, até porque a pessoa fica nervosa e ela não consegue se expressar. Porém, para eu identificar caráter, eu faço perguntas para entender as últimas experiências que ela tem. Então, tipo o quê? Eu faço a pergunta assim, Sanches, como é que é o nome da empresa, da última empresa que você trabalhou mesmo? Aí o Sanches me diz lá, a Xcred. Fala assim, como é que era o nome do seu gestor lá na Xcred? Ah, era, sei lá, Valdir. Fala, se eu ligasse hoje, Sanches, para o Valdir e perguntasse, me dá uma característica positiva do Sanches, qual que seria a primeira coisa que o Valdir vai lembrar? E eu, quando o Sanches falou Valdir, eu anotei o nome aqui, o cara fala, velho, ele vai ligar mesmo. Aí o Sanches vai falar, pô, vai dizer que eu sou proativo e não sei o quê, papapá, vai falar. Aí o que eu digo? Me dá um exemplo prático disso, lá quando você trabalhava com eles. Eu quero que ele me conte uma história real de algo que ele fez, que mostra que ele de fato, que ele tem essa habilidade. Aí não fica só no papo, ele vai ter que... E aí só no comportamento, porque quando a gente aprende a fazer gestão de pessoas, a fazer entrevistas, eu preciso analisar o comportamento humano. Será que a pessoa ficou desconfortável? Não, rapidamente já veio na cabeça dela uma história, ou não, ela, deixa eu ver. Ah, pois é. Quer dizer, pô, o cara tava inventando, entendeu? Tava inventando conversa pro meu lado. Aí, Sanches, depois eu faço essa pergunta ao contrário. Sanches, é Valdir, né? Tá. E se eu ligar pro Valdir agora e perguntasse pro Valdir, fala algo que o Sanches tem que melhorar, qual que seria a primeira coisa que o Valdir se lembraria? Aí o cara traz algo que, de fato, ele não é tão bom. Ah, trabalha em equipe. Enfim, ele traz alguma característica. E aí eu faço a mesma pergunta. Me dá um exemplo de uma situação que ocorreu que mostra isso. Aí o cara vai e ele traz, tipo assim, ele vai contar uma cagada que ele fez, uma situação que ele não foi tão legal e que ele entende que ele tem que melhorar. Então, esse tipo de pergunta ajuda você a descobrir isso, sabe? Outra coisa, candidato que chega em todos os lugares que ele já trabalhou, ele só fala mal. Ah, lá meu chefe era isso, eu não cresci por causa daquilo e tal. Você já identifica uma pessoa que é vitimista, que é vítima da sociedade, que todo mundo é ruim, ela é boazinha, sabe? Não para em canto nenhum. Então, esse tipo de pergunta, complementando a pergunta da colega, vai ajudar você a descobrir a personalidade, o perfil, o caráter da pessoa, né? Para você identificar se faz sentido ter essa pessoa no seu time, na sua equipe. E aí você tem que falar também, olha, aqui a gente trabalha assim, a gente vende pelo WhatsApp, por telefone, a gente tem horário para isso, tem horário para aquilo. Aqui você vai ter cliente que vai desligar o telefone na sua cara, muitas vezes. Isso faz sentido para
você é um cara que vai conseguir se desenvolver, né, nessas situações. Obviamente você vai ter treinamento e tudo mais, mas eu já vou entendendo também se o cara tem a ver com a cultura da empresa. Eu não posso vender pro cara que ele vai trabalhar na Disney e ele chegou, pô, não é bem isso. Então eu preciso falar de como que é um pouco a nossa rotina de trabalho para o cara também chegar alinhado, né? E obviamente, vou dar uma outra sacada. Quando a gente contrata colaboradores seletistas para vendas, a gente faz uma semana de teste remunerado. Eu faço a segunda etapa do processo seletivo, que é uma semana de treinamento e teste remunerado. Ele assina um termo que ele está ciente, que ele está participando da segunda etapa do processo seletivo, que vai ser pago para ele nesses dias, vale transporte, vale alimentação. Que participar dessa etapa do processo seletivo não garante a vaga. E aí ele assina esse termo e eu tenho uma semana que é 2, 3 dias de treinamento e 2, 3 dias de prática, para eu ver como é que ele se sai. No final dessa uma semana eu falo pessoalmente ali, cara, você gostou da oportunidade, você gostou da empresa e tal, gostamos do seu perfil, a gente vai assinar o seu contrato de experiência. Ou falo, cara, a gente vê que você talvez não é aquilo que a gente está procurando nesse momento, a gente agradece por essa semana, parará, 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 paga a semana e é isso. Então, isso ajuda também a você acertar mais, né, no processo seletivo. Obviamente que com estagiário você não tem muito que se apegar a isso, porque estagiário você pode desligar a qualquer momento, mas para seletistas a gente adota essa estratégia também. Aí dessa uma semana, da segunda etapa do processo seletivo, que é uma semana de treinamento e prática, e aí até a didática do treinamento, a parte, como que você faz o treinamento muda. O que eu convido a galera aqui também? Esse é um assunto que dentro dos nossos treinamentos a gente dedica algumas horas para poder falar e se aprofundar, assim, direto ao ponto, mas tem vários... Ah, como é que é esse termo, Gabriel, do processo seletivo? Como que vocês fazem o treinamento do novo colaborador? A gente tem um programa de mentoria, onde a gente tem hoje aí dezenas de empresários do Brasil inteiro que me tem como sócio-mentora, onde eu mentoro as empresas, ensinando isso na prática, mostrando os materiais. Até o flyer de como eu divulgo a vaga, a gente compartilha com os nossos sócios mentorados. Ficha para fazer entrevista, com as perguntas inteligentes para fazer entrevista e descobrir isso. Mais perguntas além das que eu ensinei. Para você que quer conhecer mais sobre o nosso programa de mentoria, comenta aqui, consultoria, que o nosso time vai te mandar uma mensagem no direct. É só você começar a consultoria. Você que é empresário, você que é gestor, né, obviamente, que o nosso time te explica como é que funciona os nossos programas de consultoria. Daí você vai ter acesso não só a essa parte de contratação, mas tecnologia, estratégias, corte de base, você tem acesso a tudo isso e encontros diretamente comigo ao vivo para a gente poder ajudar a estruturar o seu negócio. Então, comenta aqui consultoria para você conhecer mais sobre o nosso programa de mentoria acelerando resultados, se tornar um sócio do nosso time e poder ter acesso às estratégias mais avançadas. Por exemplo, a gente falou assim, quais são os bancos com mais facilidade para aportar? A Keila falou, todo mês eu libero essa lista é ouro, eu não libero isso de graça na rede social. Posso dar aqui 2 dos 5 principais aí, Banco do Brasil e Caixa, mas todo mês eu libero o ouro para os nossos sócios mentorados, para os nossos alunos, que é os bancos mais portados, entendeu? Então comenta aqui consultoria que você vai ter acesso. Aí o nosso time vai entrar em contato com você para você entender mais sobre os nossos programas de mentoria para poder ajudar a sua empresa e acelerar as vendas. Pessoal, a gente está começando aqui aí para o fechamento, tá? Aqui do nosso período, já estamos aqui quase 1 hora conectados. Agradeço aqui a Keila pelo carinho conosco aqui no comentário. E responder uma pergunta do Bruno. O Bruno perguntou qual tecnologia. Bruno, o Gabriel, na operação dele, se em algum momento você tiver a oportunidade de participar de um evento, de uma imersão call center ou outros eventos que o Gabriel realiza, você vai ver que na operação dele, no call center, é trabalhado com o Promobank. Desde a parte de, como ele estava explicando aqui, dos processos de separação dos leads, da carteira de cliente para ser trabalhada, até mesmo numa integração facilitada com a discadora e também no atendimento, tá? Então essa parceria que nós temos com o Gabriel, ela vai além dessa produção de conteúdo, de fato está trabalhando, colhendo feedback de melhoras na operação dele, uma relação muito legal que a gente tem. E a gente está, pessoal, como o Gabriel falou, a gente vem de um mês muito legal de agosto, a gente está tendo bastante feedback interessante em agosto. Se você está chegando agora e deseja iniciar, montar uma operação com o Promobank, se você procurar um dos nossos comerciais, com certeza a gente faz um valor diferenciado para você começar aí, para aproveitar esse mês de setembro. Fala com o nosso time
E um último recado é que nós lançamos agora, no final de agosto, uma ferramenta, caso você venda crédito pessoal da Crefaz, nós lançamos a integração do Promobank facilitada. Você entra no Crefazon, copia um tokenzinho, cola no Promobank e pronto, o Promobank está integrado com a Crefaz. Na tela de simulação lá de atendimento do Promobank, você só clica em um botão e ele já aparece o valor que esse cara tem liberado na Crefaz para crédito na conta de energia. Então, na mesma ligação, você consegue já saber a oportunidade que esse cara tem de crédito na conta de energia e já oferecer, porque o Promobank, sem você ter que sair de outro sistema nada, já te dá o valor. O cara gostou da proposta, quer fazer, além do consignado que você está fazendo, um aporte, mais o crédito pessoal, a digitação já é pelo Promobank também. Então, basta subir 2 documentos, confirmar os campos, que é a conta de energia, o documento pessoal do cara, confirma os campos, está enviado. Se você abrir o Crefazon, você vai ver a esteira, senão você pode ver no Promobank também. Tá? Então, aproveitem as oportunidades, as estratégias com isso também. É isso aí. Cara, e é legal que estratégia de leads, de corte de base e tudo mais, é o cérebro da operação. Não adianta nada você ter um time preparado, você ter as melhores discadores, você tem URA reversa, tudo isso a gente usa dentro da nossa operação, se você não sabe fazer filtros de base inteligentes, né? E não é simplesmente vai lá e faz um filtro qualquer, cara. Hoje a gente analisa no detalhe, na unha, assim, as estratégias para a gente poder fazer corte de leads. O Promobank nos ajuda muito nisso. E convido você, então, que quer conhecer um pouquinho mais do nosso programa de mentoria, comenta aqui consultoria, nosso time vai te chamar ao longo do dia de hoje, vai te ligar para entender se é o teu momento também, para você poder conhecer mais sobre o grupo de mentoria Acelerando Resultados. Beleza? Tamo junto, um forte abraço para vocês, uma ótima semana, um ótimo mês de setembro. Espero que seja um mês incrível. Conta com a gente vai fazer bastante conteúdo, vai ter bastante dica aí. E se fizer sentido, venha fazer parte do nosso grupo de sócios mentorados também, para a gente poder ajudar você a acompanhar a sua empresa nos próximos passos aí. Sanches, valeu, vamos para cima. Valeu, Gabriel. Valeu, galera que ficou conosco até agora. Excelente semana, excelente mês para todos. Um abraço. Tchau, tchau.